aí no Supremo Tribunal Federal. E, André, eu queria tirar uma dúvida contigo também, porque, obviamente, estamos em período eleitoral, isso não dá para fugir. E o próprio Eduardo Bolsonaro, antes mesmo do julgamento começar, já tinha colocado essa pecha de perseguido político e de que esse julgamento não seria pelo que ele fez, mas simplesmente porque a família dele está sendo perseguida. Você acredita que essa ideia de perseguição pode ser usada de alguma forma pela campanha de Flávio Bolsonaro? Pergunto isso porque a gente sabe o quão influência tem o Eduardo na campanha e no irmão, né? Eu acho que é uma carta válida. Eu acho que vai galvanizar uma parte do eleitorado brasileiro que é Bolsonaro debaixo d'água, né? Até que ponto isso apela para uma audiência mais ampla? Não sei. Mas agora, esse é um discurso que cola com frequência, é usado com frequência na política brasileira. É o discurso que o presidente Lula fez quando ele estava preso em Curitiba, por exemplo, e colou para a parcela do eleitorado que apoia o presidente Lula, né, por exemplo. Então, eu não descartaria, viu? Eu acho que é uma cartada que pode ser, e, cara, honestamente, eu acho que é uma avaliação que alguém pode fazer, entendeu? De que, esse juiz é parcial, esse juiz tem animosidade, esse juiz tem um impedimento objetivo, porque ele é parte, né? Ele é parte interessada, ele, afinal, foi o alvo da sanção pelo qual o Eduardo trabalhou enquanto estava nos Estados Unidos. Então, ele pode se argumentar isso, assim. Eu não acho que seria só necessariamente uma narrativa. Acho que tem uma argumentação coerente a ser feita. Eu não sei se todo mundo acredita, não sei se eu acredito, mas assim, é um ponto que pode ser feito, né? Não seria uma impostura dizer isso. E eu acho que isso pode colar sim com uma parte do eleitorado. Até que ponto o brasileiro médio está preocupado realmente com a perseguição do Alexandre de Moraes? Até que ponto isso sustenta uma campanha presidencial? Aí já é uma outra questão, mas que certamente é uma narrativa que tem potencial de ser usada politicamente, com certeza, sem dúvida. Vou pedir para a nossa equipe, então, colocar o vídeo de uma parte do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator do caso, e daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando para você, estamos esperando aí o retorno do intervalo que foi dado pelo ministro Flávio Dino, que é presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para então saber aí qual vai ser a pena de Eduardo Bolsonaro, que foi condenado por coação à justiça. Vamos ver então o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, o presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, não há aqui, a meu ver, nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade dos delitos. Autoria e materialidade dos delitos que foram novamente confirmadas, como eu disse, na postagem de ontem. Ou seja, onde volta a praticar novamente crime. Obviamente, esse novo crime não está em escrutínio hoje, foi praticado ontem, mas é o mesmo modus operandi, o mesmo procedimento de tentar coagir os julgadores. No caso agora, a coação de ontem não se dirige a beneficiar o seu pai. A coação de ontem se dirige a se auto-beneficiar, a beneficiá-lo para tentar que hoje não ocorresse esse julgamento. Em relação para a BBC, Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço é um sacrifício a ser feito. Ou seja, na megalomania criminosa, o réu achava que os brasileiros deveriam aceitar um sacrifício do tarifaço a favor da impunidade do pai dele. Com relação à minha decisão. Ele deu uma travada aí, gente, porque travou lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Ele ficou meio parado ali, mas apareceu o vídeo depois. E ele cita, durante esse discurso, um tweet, na verdade, que foi feito ontem por Eduardo Bolsonaro. Vamos colocar o print aí? Vou ler aqui para vocês. Ele falou o seguinte: o Supremo Tribunal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump. É assim que um tribunal político opera, e Trump sabe melhor do que ninguém como a lawfare pode ser instrumentalizada
contra opositores políticos. Presidente Donald Trump, secretário Rubio e secretário Bessent. A reinstauração de sanções contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes é tanto necessária quanto urgente. Não sei quem aconselhou a suspensão dessas sanções, mas fazê-lo foi, no mínimo, um erro grave. Agora eles se sentem confortáveis para fazer coisas como as mostradas nessa notícia. Moraes está aguardando o retorno de uma administração democrata radical nos Estados Unidos para que juntos possam fazer com que vocês, o que estão fazendo comigo hoje, considerem a audácia das acusações. Eles afirmam que cometiam um crime ao interagir com autoridades do governo americano. Tal alegação, na prática, trata a própria administração Trump como se fosse uma organização criminosa. Eles desprezam a liberdade, se opõem aos valores representados pelo seu governo e nutrem a mesma hostilidade contra você, secretário Rubio e secretário Bessent, e a todos que servem ao seu governo. A história tem mostrado repetidamente que aqueles que estão dispostos a silenciar seus opositores políticos dentro de seus próprios países não hesitarão em atingir qualquer pessoa no exterior que se coloque em defesa da liberdade. Então, essa publicação foi feita ontem, ela foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela não faz parte do processo, ele deixou claro aí, mas que ele trouxe essa recolocação do Eduardo Bolsonaro citando, então, o Donald Trump. E fica aí também evidente essa expectativa de Eduardo de que, de novo, o Trump possa trazer essas sanções e que possa, de alguma forma, ajudá-lo. Essa não é uma ideia estrangeira, assim, não é uma ideia que surgiu do nada, não, Rafael. De fato, a gente noticiou na coluna há alguns meses atrás a possibilidade de que as sanções contra o Alexandre de Moraes voltassem a ser instituídas, né? Isso na época, antes até do processo do Eduardo na primeira turma entrar em pauta, mas era uma discussão que já existia no governo americano. Aquele oficial, né, o Darren Beattie, que veio para cá e foi impedido de entrar no Brasil, esse oficial, por exemplo, é um dos que tratam desse tema lá dentro da Casa Branca, e a gente soube por fontes próximas a ele que existia essa possibilidade da volta da Magnitsky. Se vai acontecer ou não, aí é difícil dizer, né? Mas, de fato, essa conversa existe, e talvez seja por isso que o Eduardo tenha feito esse tweet, né? Porque talvez ele saiba de coisas que a gente não saiba ainda em relação a essa possibilidade, Rafael. André, outro questionamento que eu me faço, e também é uma questão opinativa, que trago aqui você, sua persona analista político, né? De que, ao não se colocar um advogado, ao não colocar um advogado, deixar a defesa dele feita pela DPU, o Eduardo, como você até comentou mais cedo, é como se ele não quisesse legitimar esse processo. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma dele também assinar uma carta de que não volta mais o país, já que, em tese, ele pode ser preso. Você acha que é uma jogada política válida nesse momento? É o que o Eduardo pode fazer? Eu acredito que sim. Eu queria destacar também que o representante da DPU foi muito bem na sustentação. Eu acompanhei, não consegui acompanhar todo o julgamento, mas acompanhei essa parte. Eu diria que a DPU fez um belo trabalho, assim, do ponto de vista de defender os direitos do Eduardo Bolsonaro, ali justamente tentando... Eles nem entraram no mérito, né, da questão, eles alegaram inviabilidade técnica desse julgamento, porque Eduardo não teria sido citado adequadamente, já que ele foi citado por meio de um edital, né? Assim, é evidente que no mundo de hoje todo mundo sabe das coisas, né? Agora, um processo judicial ele exige certas formalidades para ele ser considerado válido. O rito ele é importante para garantir direitos das pessoas que estão sendo investigadas. O rito não é só para cumprir a formalidade, ele está ali para garantir direitos. E foi isso que a DPU argumentou, no meu entender, muito bem. E aí, ao não colocar um advogado, o Eduardo ele sinaliza, né, que ele não reconhece a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e evita justamente legitimar o processo contra ele. Eu acho que pode ser um passo se a intenção do Eduardo for de pleitear o asilo político nos Estados Unidos, né? É coerente com essa estratégia de buscar asilo político você não legitimar o processo contra você no seu país de origem. Então, eu diria que sim, pode ser o caso de que o Eduardo esteja já planejando ficar nos Estados Unidos. Teve toda uma discussão sobre se ele seria candidato nas eleições desse ano, né? Afinal de contas, o mandato dele se encerra. Ele já foi cassado, mas enfim, ele no momento não tem mandato. Então, tinha discussão sobre se ele participaria ou não das eleições,
mas não parece que vai ser o caso, né? Não parece que ele tenha qualquer intenção de voltar ao Brasil, Rafael. Ele havia dito, inclusive, que poderia se colocar como suplente do candidato do PL ao Senado no Rio de Janeiro. Tá aquela discussão por conta do Cláudio Castro, que não vai ser mais candidato ao Senado, estão definindo lá qual o nome que vai substituí-lo. Vamos ver como é que ele vai se sair agora, se ele vai de fato continuar com esse discurso ou se agora ele vai buscar esse caminho mais baseado na ideia do asilo político, que já é buscado pelo Ramagem, que foi condenado pela tentativa de golpe no primeiro núcleo, junto com Jair Bolsonaro. Essa condenação do Eduardo Bolsonaro, ela não é desse mesmo processo, mas tem a ver com ele. Afinal, o Eduardo era acusado de coação à justiça para tentar aí impedir ou mudar o resultado do julgamento do pai, Jair Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe. E fica aí, mas agora são 2 brasileiros condenados nos Estados Unidos, mas diante de um governo que provavelmente, muito dificilmente, possa fazer qualquer ato que envolva qualquer ajuda ao governo federal, muito menos extradição, né? Eu acho que sim. Eu acho que o governo do Trump tem um bom precedente para se... É porque, na verdade, quem decide, né, não é somente o governo. Também tem uma questão do sistema de justiça dos Estados Unidos envolvido num processo de extradição. De qualquer forma, as autoridades de lá têm um precedente agora para usar, bastante claro, que é o da Carla Zambelli, né, que teve a extradição dela negada pelo governo italiano. Enfim, eu diria que tem argumentos, sim, para quem quiser dizer que o processo contra os Bolsonaros está contaminado no Brasil, né, não é uma coisa absurda de se dizer. Eu acho que tem argumentos quem diz que o Eduardo buscou intimidar a corte, né, porque afinal de contas ele buscou mesmo uma punição direcionada a um juiz, e ao juiz do caso, né? E aí, por mais você pode argumentar, mas, por exemplo, o Lula falava contra o Sérgio Moro, por exemplo, na época da Lava Jato. Mas até onde eu sei, o Lula não foi até os Estados Unidos pedir sanções contra o Sérgio Moro, né? Não fez, não atentou contra a segurança do Sérgio Moro, por exemplo. Não mandou pessoas da CUT baterem no Sérgio Moro. Eu não me lembro de nada desse tipo. Então é um pouco diferente, né, nesse caso. Eu diria que tem argumentos para os dois, bons argumentos para as duas posições, e no caso do Eduardo, eu não vejo como ele realmente consiga, pelo menos no presente imediato, assim, reverter a situação dele aqui no Brasil. Vai ficando cada vez mais complicado o futuro dele como político. Eu acho que há uma chance razoável do Eduardo terminar como chapeiro lá no Maine, função que ele já exerceu no passado, Rafael. A gente fica numa dúvida bem grande, porque são 2 pontos aí, né? Ele demonstra claramente que está buscando novamente o governo Trump para tentar impor sanções ao país, relacionadas, no caso, ao ministro Alexandre de Moraes, mas a gente sabe também que há aí todo o risco de que nós sejamos taxados novamente, o país seja taxado novamente. E, ao mesmo tempo, as pesquisas têm mostrado que o apoio de Donald Trump a qualquer candidato, independentemente de direita ou de esquerda, obviamente que ele não vai apoiar ninguém de esquerda, mas o apoio em si de Donald Trump não tem se refletido nas pesquisas. O próprio brasileiro tem temido muito uma ação até militar. Foi pesquisa recente, acho que da Quest, que mostrou que há um receio aí da maioria da população do Brasil até de que haja uma intervenção militar por conta dessa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E aí eu fico também, e aí é uma dúvida, também queria ouvir tua opinião, quanto isso possa atrapalhar a campanha do Flávio, porque ele tem se desvencilhado aí. Ele, inclusive, ontem, né, segunda-feira, chegou a elogiar o Bolsa Família, chegou a elogiar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou seja, ele tem buscado ali um discurso mais de centro, fugindo um pouco desse radicalismo bolsonarista, que é quem vai ficar do lado do Eduardo Bolsonaro nesse momento, né? Exato. Sobre essa questão do apoio do Trump, é engraçado a gente notar que tem precedente, viu, Rafael? No Canadá, recentemente não, acho que tem 1 ano mais ou menos, mas no Canadá eles tiveram uma eleição para a escolha do primeiro-ministro lá do país, e aí o candidato que estava liderando era um candidato mais de direita, que estava indo contra um representante lá da esquerda, né, assim,
esquerda no Canadá, no contexto do Canadá, ela é bem mais moderada do que no Brasil, por exemplo. Mas, enfim, o fato é que tinha um candidato de direita ali, ele estava indo bem, ele vinha liderando as pesquisas, e aí depois que o Donald Trump anunciou apoio a ele, essa tendência se inverteu, Rafael. E aí o cara que estava liderando acabou perdendo a corrida depois do apoio do Donald Trump. Então, essa carta do nacionalismo, ela tem funcionado, não só na América Latina, ela tem funcionado em outros países também, diante do Donald Trump, que é uma figura bastante divisiva, né? Eu acho até um pouco engraçado quando as pessoas dizem porque o Trump vai apoiar o Flávio. Não sei. Mas o Trump não tem votos, né, no interior do Nordeste, não tem votos aqui em Goiás, não tem votos no Brasil. Pelo contrário, o que as pesquisas mostram, como você diz, é exatamente isso, que tende a causar uma aversão, na verdade, né? Essa figura do presidente norte-americano. Acho muito, assim, também, as pessoas exageram um pouco, né? Achar que vai ter intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Acho um pouco delirante essa expectativa, exagerada, né? Mas, de toda forma, o que vem se mostrando por aí é que não só não é um bom cabo eleitoral no Brasil, Donald Trump, como, pelo contrário, pode até mesmo atrapalhar, Rafael. Olha, vou continuar aqui durante esse assunto, porque o Carlos Bolsonaro, o irmão